Muito bom dia, que o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, seja o centro da sua vida, seja o centro do seu coração e venha mover todos os seus sentimentos, todas as suas ações, meu querido, porque quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, é Ele quem vai nos guiar. Ainda que venham as tempestades, o nosso barco não vai afundar, porque Ele está no comando de todas as coisas. Eu convido você para ficar junto com a gente nessa próxima meia hora, comigo, com o pastor Evaldo Coelho, nós daqui, você daí, e nós juntos adorando, exaltando e entendendo um pouquinho mais do nosso maná diário, da palavra de Deus que nos é proposta, porque quando nós entendemos o nosso manual, vamos acionar os comandos do reino de Deus e vamos viver os propósitos do Pai. Quero deixar para você os nossos contatos aí, nosso e-mail devocionalintimidade@tvmca.com.br. Manda o seu e-mail pra gente, o que você tem aprendido aqui no quadro Palavra Rema, o seu recado. É muito bom a gente poder interagir com você. Também ali no Facebook temos duas páginas, o Devocional Intimidade TV MCA e também o Frases Devocional Intimidade. Meus amados, eu convido você para realmente abrir o teu entendimento agora, permitir que o Espírito Santo de Deus venha se mover de forma sobrenatural para que você mergulhe na Palavra de Deus. Vamos juntos e esse é o Palavra Rema. Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade, ao nosso quadro Palavra Rema de hoje. E é com muito carinho que eu cumprimento novamente, enquanto o Senhor permitir, meu amigo pastor Evaldo Coelho. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Mônica. Creio que esse será um dia especial, porque esse assunto que vamos meditar hoje é um assunto de muita importância e creio que o amor de Deus será derramado de uma forma especial, como tem acontecido em outras oportunidades. Glória a Deus. A gente tem realmente vivido momentos especiais aqui, né, pastor? Porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia lá do outro lado da tela que é somente um programa, mas não. Nós vivemos momentos muito especiais aqui, momentos em que realmente o Espírito Santo de Deus toma esse lugar, e esse é um dos meus grandes desafios, pastor. Desde que eu comecei o Devocional Intimidade, há 1 ano e 7 meses atrás, que esse lugar não seja simplesmente um programa, porque essa TV, ela nasceu como um altar para glorificar o nome do Senhor Jesus. E Deus colocou, agora eu vou lhe usar como exemplo, o Senhor já está há mais de 20 anos de ministério. E quantas coisas tem para passar, quantas coisas aprendeu, quantas coisas boas, quantas coisas ruins. Então é toda uma trajetória. E se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor permitiu para que nós possamos absorver e viver tudo aquilo que o Senhor já viveu até aqui, não é? Veja, você estava falando, eu estava pensando, os diretores da MCA, eles têm pago um preço para manter essa programação de santidade e de caráter evangelístico e de adoração, e o próprio nome já diz, né? O próprio nome da emissora, e eles têm pagado um preço, o preço tem sido caro para manter no ar, né? Você sabe, eu sei, e aprove a Deus que esse empresário de sucesso tivesse sucesso para que o nome do Senhor fosse engrandecido e eu e você tivéssemos a oportunidade de estar conversando com a nossa audiência e falando desse assunto que acho que com certeza vai transformar as nossas vidas. Glória a Deus, temos sido surpreendidos, não é, pastor? Porque, só para você ter uma ideia, esse assunto aqui, que é o nosso tema, que nós estamos estudamos o mês de abril, estamos estudando o mês de maio, pelo que a gente vê, a gente não vai conseguir estudar ele inteiro no mês de maio, né, pastor? Que é peregrinos e forasteiros na terra, e nós temos aprendido coisas tão tremendas com Deus, e tem momentos que nós começamos a estudar a Bíblia aqui, e Deus começa a trazer outras revelações, ainda mais profundas, ainda maiores daquelas que nós já preparamos e já estudamos para trazer para as pessoas. E isso deixa muito claro que esse momento aqui é um momento dominado e controlado pelo Espírito Santo e não pela nossa vontade. Mônica, esse texto de Mateus capítulo 25 é um texto escatológico e talvez a pessoa esteja assistindo agora pela primeira vez e talvez se pergunte do que eles estão falando. A nossa proposta não é trazer aquele sermão que todo mundo já diz de cor e salteado. Nós fomos garimpar algumas coisinhas para trazer para a nossa audiência. E fomos garimpar nesse texto, entendendo que ele não era somente um texto físico, porque estive com fome, não me deste de comer, estive preso, não fosse me visitar, estive nu e não me vestisses, e já discorremos
sobre esse tema há algumas semanas e hoje nós estamos especialmente no vestir-se. E quando a gente pensa em vestimenta, a gente logo, a nossa mente, ela carrega logo, né, as informações sobre roupa, sobre tecido, sobre lã, mas não é sobre lã nem tecido de algodão que queremos falar, mas de um revestimento espiritual. Eu queria convidar você para você parar o que você está fazendo e se aproximar do seu televisor. Creio que a sua vida nunca mais será a mesma, porque o amor de Deus está no ar e a unção que está aqui nos estúdios da TV, com certeza passará para dentro do seu lar. Glória a Deus. A gente tem ouvido relatos, sabe, pastor, de muitas pessoas que têm visto os programas, têm acompanhado e elas têm sido impactadas e têm sido muitas vezes confrontadas. Por quê? Porque a palavra ela nos confronta para nos alinhar, para que a gente viva o propósito de Deus. E semana passada, a última palavra que a gente leu era no versículo 35, que falava assim, ou melhor, no início já, quando necessitei de roupas, vós me vestistes. E ela diz assim, eu estive nu e vós me vestistes. E aí vinha o exemplo de Pedro, porque Pedro, quando ele viu Jesus, ele percebeu que ele estava, né, só com a roupa íntima, ele vestiu e ele se lançou no mar, lá no ensejo daquele momento que foi lançado as redes e foi a pesca maravilhosa. Na realidade, querido telespectador, se você conhece a palavra, ele se revestiu da túnica e se jogou no mar. Deveria fazer o contrário, porque a túnica vai atrapalhar o nadar. Nadar de vestido, nadar de calça jeans é muito difícil, nadar de camisa também, de sapato é difícil. Então, se ele já estava com uma roupa íntima, um short de banho e talvez sem camisa, ele devia se jogar assim. Muito pelo contrário, ele fez o contrário. Ele estava despido, porque só tinha roupa íntima, e quando ele viu que a voz era de Jesus, ele colocou a túnica. Ele estava despido duas vezes, porque ele estava sem a túnica, que significa que ele não tinha o revestimento de pano, e ele estava também nu, porque ele tinha abandonado o barquinho do evangelismo. Era naquele domingo, ele convidou mais 6 para ir pescar e falou que estava muito difícil continuar servindo a Deus. Quem sabe você está aí do outro lado da telinha e tem achado muito difícil continuar servindo a Deus. E você está ficando nu a cada dia, você está se despindo a cada dia e de repente você vai ouvir uma voz que vai dizer, volte para mim, eu te quero, eu te reconcilio, eu te quero de novo, eu quero te usar outra vez, assim como a mulher estava procurando a dracma para usar de novo. Então, nesse caso, Mônica, ele estava sem a túnica, coloca a túnica, se joga na água, fica mais difícil. Então, ele estava no sentido de que ele estava de roupa íntima. E também tinha um moço que fala, que talvez seja Marcos, né? Que ele também foi ver, olha, Jesus está pregando aí na praça, ele foi lá ver, mas ele foi enrolado num lençol. Muitas pessoas estão agora, eu estou sendo profeta agora para a sua vida. Você quer olhar Jesus só enrolado em cobertor, só enrolado no lençol. Você tem que sair para fora. Igreja significa sair para fora. Deixe de ficar dentro do seu lar, assistindo pela TV. Você precisa vir, porque você tem que se doar, você tem que investir o seu tempo, você tem que investir talvez até o seu recurso para que o reino dos céus ele se continue propagando. Aquele moço estava enrolado no lençol, mas não teve coragem de encarar Jesus. Ele correu para casa e aí alguém tentou segurar ele e o lençol ficou na mão das pessoas e ele fugiu nu. Então veja, foi exposta, né? Veja que talvez, provavelmente fosse João Marcos, um discípulo que Deus ia usar de uma maneira muito, muito especial. Mas ele começou tentando a ir nas campanhas de Jesus enrolado em lençol. Tentando fazer as coisas do seu próprio jeito, né? E ali, a gente então entra no versículo 36, que diz assim, quando necessitei de roupa, vós me vestistes. E ali a gente tem então a tradução no grego dessa palavra. E aí a gente entra, que ela fala de adubar, né? Lançar ao redor, colocar em volta, circundar uma cidade com um aterro. E a gente entra aqui no exemplo, pastor, e aqui a gente vai longe, que é o exemplo da figueira infrutífera. Era importante que deixasse na tela ali, irmã Mônica. Essa palavra 4016 vem da 4012, que significa vestir ou revestir, colocar um vestido em cima do vestido. Mas a origem da palavra era no 906, que é lançar ao redor, colocar em volta.
Seria adubar. Seria adubar. Em Lucas capítulo 13, versículo 7, tem aquela parábola da figueira frutífera. E alguém disse, mas a figueira está utilizando terra inutilmente. A Bíblia diz, querido, que se você não produz fruto, você está usando a terra inutilmente. Veja, irmã Mônica, que responsabilidade. Se você está no reino dos céus e não produz fruto, você está usando a terra inutilmente. E aí, o dono da vinha disse, vamos cortar a árvore. E o vinhateiro, não vão entrar porque o assunto vai longe, mas era uma figueira plantada numa vinha. Ela já não estava na posição correta. Você só pode produzir frutos se você estiver no lugar correto. Mas não é esse o assunto que nós vamos entrar, porque senão vai longe. Então, queridos, você precisa estar produzindo. E a Bíblia diz que o intercessor, o Espírito Santo, disse, espera mais esse ano e vamos adubar. Adubar é vestir. Então, se você está nu espiritualmente falando, você precisa passar na hospedagem para que você seja vestido. Nesse caso aqui, o Espírito Santo foi lá e colocou um adubo. Mas o adubo que colocava-se era sal insípido. E cavava em volta, cavava né? em volta e vai colocando aquele sal. Porque o solo fica tão duro, o solo do nosso coração, e as raízes não conseguem mais penetrar. E o remédio para quem está machucado, o remédio para quem não está produzido, é cavar uma vala em redor, fofar a terra e colocar sal insípido em forma de adubo. Por que o sal é colocado? Porque ele tinha perdido as características químicas daquele solo. Muitas vezes a gente é ferido, a gente é machucado, a gente se decepciona e a gente perde as características de um verdadeiro cristão. E alguém tem que chegar e adubar, colocar de volta aquele produto. Mas nesse caso não resolveu, Mônica, porque nesse caso era a nação de Israel e ela não teve vitória, ela foi cortada. E aí tem uma questão também... Fala do crente que não quer se emendar. Exatamente. E a pessoa, às vezes, eu sirvo a Deus muitos anos, mas assim, eu entrego A, mas B deixa mais pra cá. Não quero entregar. O C, eu vou pensar se eu vou fazer ou não. O que é isso? Eu não entendi. E aí você... Então, deixa eu falar em palavras mais fáceis. É você viver uma vida sem compromisso. É você viver uma vida com o Senhor. Isso é o A? Isso é ser, não. O A é você servir de todo o coração. Corretamente. Exatamente. De mas toda tem a sua uma parte força. da minha vida que eu não quero que Jesus entre. É um armário, uma porta que eu não quero abrir. E é isso, os anos vão passando. Você está falando na área de você libertação? vai se tornando em todas as áreas da nossa vida. Porque tem pessoas que servem ao Senhor. Será que eu tenho uns quartinhos fechados? Uma parte e outra. Acho que a gente de vez em quando tem que estar dando uma olhada, né, pastor? Olha, eu alugo a minha casa, mas esse quartinho eu não quero que entre. Exatamente. Esse quartinho eu não quero que entre. Aqui é a minha despensa preferida. E já pensou você correr o risco de chegar lá no grande dia e dizer assim, o que vai ser dito para aquele dia? Vai ser, lembra lá no começo que a gente falou? Vai separar do bode, das ovelhas, vai dizer, Jesus. e daí? É perigoso o negócio, se a gente não ficar ligado. Meu Deus. É assim, Mônica. Então, nesse caso aqui, vestir significa... Às vezes pegar aquele cristão que está um pouquinho turrão e falar assim, você está sem revestimento. Vem aqui, nós vamos te revestir. Assim como um agricultor vai ao redor da árvore, escava, para que aquela dureza do solo não venha mais impedir de ele pegar os nutrientes do solo, coloca um pouquinho de sal insípido e deixa a terra fofa para ver se ele consegue produzir. Naquele caso, não produziu. Pastor, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Já acabou? Ei, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Vou te fazer uma pergunta. Será que nós estamos precisando de um sal grosso? Fica essa pergunta para você também e daqui a pouquinho a gente já volta. To everyone who's lost someone they love, long before it was their time, you feel like the days you had were not enough when you said goodbye.